Olá, estamos aqui novamente para continuarmos nossos estudos bíblicos, estudos online. Hoje é sábado, dia 22 de agosto de 2020. Um sábado que começou chuvoso, muito frio, mas agora já está abrindo um solzinho. Vamos ter uma palavrinha com o nosso papai e depois vamos começar nossos estudos. Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia, Pai. Queremos te agradecer pelas bênçãos que tu tens derramado sobre as nossas vidas, pela tua proteção, pela tua direção, Senhor. E queremos te pedir agora a presença do teu Espírito Santo para nos ajudar a discernir aquilo que tu tens revelado para nós, Senhor. Especialmente naquilo que vamos estudar aqui, Pai. Fica conosco, Senhor, no restante deste dia e também nos dias que se seguem. Fica com cada um dos nossos amados onde estiverem, Senhor, com os irmãos da igreja que ainda não conseguiram estar reunidos presencialmente, Pai, devido a essa pandemia que nós estamos atravessando, Senhor. Fica com aqueles que estão ainda enfermos nos hospitais. Guarda e protege aqueles que estão tentando se resguardar para não se contaminar, Pai. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda toda a humanidade, Pai, a ser restaurada dessa epidemia, Senhor, dessa pandemia, Senhor. Dependemos de Ti em tudo, Senhor. Contudo, seja feita a Tua vontade. Fica conosco sempre, Senhor, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado aqui os últimos dias, a previsão para o final dos tempos. Acabamos uma série do milênio, de falar sobre o milênio, e hoje nós vamos ver aqui os atos finais do juízo de Deus no pós-milênio. Há um trecho no Apocalipse, no capítulo 20, que eu quero que vocês me acompanhem, e que fala exatamente o que está previsto para o pós-milênio. É no capítulo 20, nos versículos de 7 a 15. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco. Quem está vendo e falando é João. E o que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida.
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tem muita coisa aqui, nós já sabíamos, mas é bom relembrar. E é muita coisa que nos faz pensar e refletir sobre o tempo que nos resta aqui, sobre a responsabilidade de alertar aqueles que não sabem o que pode estar reservado para aqueles que não estiverem com os seus nomes escritos no livro da vida. E para aqueles que acham que já têm o nome escrito no livro da vida, que estejam bem firmes no Senhor Jesus, no caminho. Aqui eu fiz aqui um estudo, e o assunto sobre o que eu fiz é um assunto que começa por falar sobre a guerra de Gog e Magog. E eu confesso que fiquei assim, um tanto assim, digamos que na dúvida até, porque eu percebi que fala-se pouco sobre Gog e Magog, embora seja mencionado claramente. Essa leitura que nós acabamos de fazer aqui do Apocalipse, no capítulo 20, quando chega aqui no versículo 8, fala, e sairá, Satanás que foi preso, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Eu fui atrás de estudos sobre Gog e Magog e sobre a guerra de Gog e Magog, e vou passar para vocês aquilo que eu obtive. Na Bíblia, Gog e Magog representam os inimigos do povo de Deus. No fim dos tempos, esses inimigos se reunirão para lutar contra o povo de Deus, tentando destruí-lo. Gog e Magog são mencionados em 2 momentos diferentes. Um no Antigo Testamento, em Ezequiel 38, versículos 2 e 3, e no capítulo 39 de Ezequiel, da profecia de Ezequiel. Eu não vou ler aqui, porque para não desviar agora o tema da sequência de pensamentos aqui sobre Gog e Magog, mas eu recomendo que leiam os capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Então, repetindo, Gog e Magog são mencionados em 2 momentos diferentes. No primeiro é no Antigo Testamento, em Ezequiel, e no segundo, no Novo Testamento, em Apocalipse, nesse trecho que acabei de ler. Embora tenham o mesmo nome, Gog e Magog, não se referem ao mesmo evento. A respeito de Magog, em Gênesis 10, não é Gog e Magog aqui, só sobre Gog. Em Gênesis 10, versículos 1 e 2, identifica Magog como um dos filhos de Jafé, filho mais velho de Noé, quer dizer, Magog era neto de Noé. Os descendentes de Noé se espalharam pelo mundo
e formaram vários povos depois do dilúvio. Assim, o homem Magog provavelmente deu origem a um povo chamado Magog. Este povo é descrito como um povo guerreiro e são chamados de bárbaros do norte. Na profecia de Ezequiel 38, 2 e 3, Gog, agora já não é Magog, é Gog. Gog seria um líder de um grande exército da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Gog que dominará sobre vários outros povos, que também são descendentes de Jafé. Magog, a terra de Magog, fica a norte de Israel e liderará o ataque contra o povo de Deus, conforme está em Ezequiel 38, de 15 e 16. Em Ezequiel, que é a primeira das menções de Gog e Magog, a batalha de Gog e Magog ocorre no período da tribulação, quando Israel pactua com a besta ou anticristo. Quer dizer, Ezequiel profetizou lá para trás no Antigo Testamento a respeito dessa batalha de Gog e Magog, que ainda irá ocorrer no período da tribulação. E esse período é um período de 7 anos após o arrebatamento da igreja, quando o anticristo terá feito um pacto de paz, e no meio desse período, nos 3 anos e meio desse período de tribulação, ele vai quebrar esse pacto de paz, o anticristo. Então, aqui está dizendo que possivelmente a batalha ocorre na metade desses 7 anos. Gog é derrotado por Deus nas montanhas de Israel. Este embate é tão grande que leva 7 meses para enterrar todos os mortos. Aqui só um comentário. A gente estranha isso de falar de 7 meses para enterrar todos os mortos. Não sabemos detalhes, mas a gente viu aqui recentemente, quando aconteceu a tragédia aqui de Brumadinho, em que houve um soterramento tão grande que durante muito tempo ainda ficaram descobrindo mortos que estavam soterrados e que vieram a ser descobertos. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas está previsto nessa batalha que vai levar 7 meses, está mencionado na Bíblia, 7 meses para enterrar todos os mortos. Agora, a segunda batalha que é mencionada, de Gog e Magog, no Apocalipse capítulo 20, esta é a guerra final, a última guerra. Será uma batalha que não envolverá apenas uma nação, envolverá todas as nações. Satanás, que ficará preso por 1000 anos, será solto e envolverá todas as nações para uma batalha contra Jerusalém e Cristo. Esse uso duplicado da expressão Gog e Magog é para mostrar que aquelas pessoas demonstrarão a mesma rebelião contra Deus e o antagonismo com ele, assim como em Ezequiel 38, 39. Mas o final é diferente, pois haverá uma destruição total e instantânea, quando Deus fará descer fogo do céu e Satanás será lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre. A Bíblia não nos diz a identidade de Gog e Magog. A única coisa que diz Gog, Magog, a batalha, o povo que vem. A única coisa que diz é que vem do norte. Em se falando de profecias sobre o futuro
é difícil falar o que é literal e o que é metafórico. A batalha do fim dos tempos poderá ser física, espiritual ou até as duas coisas. Por isso, é difícil dizer se Gog será um homem ou um espírito maligno. O mesmo se aplica a Magog, um povo mais ou menos unido ao norte de Israel ou algum tipo de movimento espiritual. As possibilidades são muito variadas e provavelmente não saberemos o que Gog e Magog realmente são até o momento em que esses eventos acontecerem. Mas o mais importante de tudo da mensagem de Gog e Magog é que Deus é mais poderoso que todos os seus inimigos e no fim Deus traz livramento. Em seguida a essa menção prevista para o final dos tempos, pós-milênio, está na ordem cronológica o grande trono branco de Deus. Nesse julgamento, os ímpios são convocados para o julgamento do trono branco. Eles serão julgados individualmente de acordo com as suas ações registradas nos livros, como já lemos. Como lemos já em Apocalipse, naquele trecho do capítulo 20, de 7 a 15, aqui nós destacamos o versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vamos ver a explicação disso logo a seguir no nosso estudo. Mas eu vou ler aqui Mateus 25, de 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, porque aqui é Jesus falando numa parábola. Então ele está falando a respeito do Pai como o rei aqui acho que é Jesus. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora vejam aqui a importância também das nossas obras, de cumprirmos o mandamento do amor que Jesus nos ensinou. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me destes de comer,
tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E já Paulo, aliás, não é Paulo, aqui ninguém sabe bem quem é o autor da carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo, aqui está se referindo ao juízo após a morte. Já 2 Pedro 2, dos versículos 9 e 10, fala assim: Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências. Quer dizer, não é só aquele tipo de omissão que é levado em conta, outras coisas. Aqui fala aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícias e desprezam as autoridades, que são atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, coisas que assistimos muito nos dias de hoje. Isto aqui agora é ressaltado aqui, que os ímpios eles são ressuscitados do Hades e do mar para o julgamento do trono branco. E aqui está um trecho de Apocalipse 20, nos versículos 12 e 13. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados segundo as suas obras. Eles serão condenados e lançados no lago de fogo para o castigo eterno, que é a segunda morte. E aqui repete novamente aquilo que já lemos em Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas também serão julgados os anjos caídos no grande dia de Deus. Isso a gente vê em Judas 1, versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aí o que aqui vem a seguir aqui, a presença de Deus destrói o mundo com as coisas que não agradam a Deus. Em Apocalipse 20, versículo 11, repete também o que já lemos ali logo no início, mas dá um destaque aqui. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isaías
24, de 18 a 23, fala: e será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis na terra sobre a terra. E serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, segundo o Senhor dos Exércitos, reinar no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. O Hades e a morte são lançados no lago do fogo, conforme em Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Isto é o que está previsto para após o milênio, no julgamento final do trono branco. Na semana que vem, nós vamos estudar o novo céu e a nova terra. Até lá!